Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nesta noite, falando sobre servidores públicos e trazendo como convidada Graça Alencar, que é chefe de secretaria da primeira vara criminal aqui da comarca de Mossoró e é também vice-presidente do Sindijustiça, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Boa noite, Graça. É um prazer tê-la aqui conosco esta noite, tratando sobre esse tema. Nós gostaríamos primeiro de agradecer e também de que você falasse com os nossos telespectadores, fizesse aí suas considerações iniciais. Boa noite, Joyce. Boa noite, doutor Eval. Boa noite a todos. Nós, trabalhadores e trabalhadoras públicos, que agradecemos a abertura do espaço, desse espaço que é importante de discussão política, né, principalmente levando em consideração o momento que a classe trabalhadora vive atualmente no nosso país. Então, é um espaço importante, né, de discussão, e nós que agradecemos e nos colocamos aqui à disposição para essa interação com a sociedade, com as pessoas. Aproveitar a expressão que você usou, muito boa, né, a análise política, porque tudo gira em torno de política. Eu, evidentemente, Graça ficou preocupada, querendo saber o que é que eu ia perguntá-la, né? E, evidentemente, eu vou logo fazer para não ficar uma ansiedade, Joyce, e acabar atrapalhando, né, a nossa entrevista, nosso bate-papo. Graça, eu particularmente, eu acho que muitas pessoas lá no fórum ouviram falar e sem, evidentemente, fazer qualquer tipo de juízo meritório, se seria interessante ou não. Mas, desde já, eu digo que qualquer mulher, principalmente mulher hoje, que deseja participar da vida pública, exercício de mandato, concorrer a mandato eletivo, tem meu apoio. Então eu fiquei feliz, né, de que você iria se candidatar a vereadora dentro das nossas eleições que já começou. E por outro lado, depois fiquei triste, porque sei que você trabalha, pensa no servidor público, luta evidentemente por diversos melhoras na seara do servidor público e outras searas você poderia ampliar. E de uma hora para outra fiquei sabendo, e vou lhe perguntar se é verdade, que a partir de alguns bastidores que você viu no processo político, antes mesmo de você ter coragem de continuar a enfrentar esse processo que seria interessantíssimo, nós precisamos de candidaturas reais das mulheres. E não candidaturas fictícias, que é outro dilema, outro desafio que a Justiça vai ter agora. Você resolveu não se candidatar. Você ficaria à vontade de trazer para a gente quais foram esses bastidores, quais foram esses problemas internos, porque eu já sei que existe, que é a falta de democracia interna de praticamente os 35 partidos políticos brasileiros. Tem mais alguma coisa que, infelizmente, fez com que você, pelo menos por enquanto, estancasse o sonho de concorrer a um mandato eletivo e poder representar e defender os interesses, não só da categoria servidor público, mas de um modo geral do povo moçoroense? Por que eu faço essa pergunta? Porque penso eu que na minha luta contra a corrupção, na minha linha de combate a essas mazelas do processo eleitoral brasileiro, nós temos que também publicizar esses terríveis bastidores, como fez o nosso produtor eterno do programa, Márcio Oliveira, trazendo hoje um artigo fantástico, né? Problemas velhos e as mesmas soluções, as mesmas politicais, as mesmas entranhas do que eu chamo de triste realidade da politicagem brasileira. Nós, em um consenso, em um comum acordo, né, com os trabalhadores, trabalhadoras, um grupo organizado politicamente, decidimos lançar o meu nome, colocar à disposição por entendermos também que a participação feminina ainda é insignificante. Nós somos mais de metade da população e temos menos de 10% de representação. Absurdo. Então, assim, uma situação de representação ainda... A subrepresentação. Uma subrepresentação. E resolvemos, eu lancei meu nome como pré-candidata pelo PDT, sou do PDT Mulher, e alguns entraves de questões organizacionais do partido
e de indefinição nas coligações e de práticas que a gente vê que acontecem nos partidos, na formação das coligações. Negociação de se vai para um lado, se vai melhor para o outro, ajeita aqui, qual partido melhor para, às vezes, priorizar determinados candidatos. É isso que você está querendo falar? Eu estou falando pela minha experiência. Se você quiser endossar, vai ajudar a nossa luta. Essas indefinições, elas acontecem e eu, como servidora pública, precisava me desincompatibilizar 90 dias antes do pleito, e essas indefinições e essas possibilidades de coligações visando a projetos específicos, né, que não são projetos coletivos, são projetos pessoais, causariam o meu afastamento das minhas atividades, que trabalho numa vara criminal, numa vara que tem muita demanda, que é uma vara que é responsável por homicídio, porte de arma, crimes no trânsito e tráfico de drogas. Então, eu ia me afastar sem ter a certeza de que, ao fim desse período... Seria efetivamente escolhida e dentro de uma viabilidade, seria isso? Exatamente. Porque você não queria tão somente concorrer. Então, assim, né? eu ia sacrificar as minhas funções como servidora pública, sem saber que rumos o partido iria tomar efetivamente, né? E de que forma esses projetos pessoais iriam se sobrepor aos interesses do partido e da atuação coletiva, né? Dos interesses coletivos. Então, isso me fez realmente repensar e achar que não era o momento para seguir em frente. Porque nós, doutor Eval, isso é importante que se frise, que nós precisamos passar por uma profunda transformação social e política. Essa sua luta de lutar por transformação, ela é louvável, porque o povo precisa de um sistema político que realmente represente seus interesses. Beleza, eu quero só destacar antes de passar a palavra, você que vai fazer a primeira pergunta, Joyce, e dizer por que Eval resolveu sair do tema, né? Se bem que com a experiência peculiar ela ainda fez um link, porque penso que nós temos que publicizar esses bastidores, essas negociações internas, que fazem com que não haja democracia interna, que haja prestígio a uma ou duas figuras dentro do partido. Não estou mencionando nada com relação ao PDT, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que isso acontece em praticamente todos os partidos. O que acontece e o que significa isso na prática? Pessoas que pensam grande, que poderiam, no mínimo, não estou querendo fazer aqui já apologia à sua futura candidatura, nem está lhe ajudando para dizer que a gente está cometendo alguma ilegalidade, mas dizendo que conheça a sua luta e acha que candidaturas reais e pessoas que poderiam, no mínimo, propor ideias seriam interessantes. Quem perdeu? A população moçorense, que não tem a candidatura real, porque nós viemos 370 e poucos candidatos. Eu ouso dizer que não tem esse tanto, não. Tem muita candidatura fictícia, tem muito cumprimento, inclusive, da formalidade com relação às cotas do sexo. E Graça seria uma candidata efetiva, porque ela não iria entrar no projeto de sacrificar, inclusive, a primeira vara criminal, como ela colocou. Ela tem um pensamento muito de visão coletiva. Esse é o grande servidor público, tem que ter compromisso, vamos falar de direito de servidor público, mas antes de direito de servidor público, eu bato na tecla, tem que cumprir seu dever. Eu nunca vi cobrar direito sem cumprir seu dever, por isso que ela tem essa preocupação. E aí, quando a gente perde uma pessoa que tem compromisso, que tem responsabilidade, e que poderia, no mínimo, propor, colocar ideias para a discussão, quem perde, evidentemente, a democracia. Só faço essa ressalva. Eu gostaria também de fazer um gancho e aproveitar para solicitar que todos os dirigentes partidários e que todas as pessoas envolvidas na construção dos partidos levassem em consideração que, inclusive, há uma reforma, uma mini-reforma eleitoral de 2015, que prevê que 5% do fundo de participação, do fundo partidário tem que ser revertido para políticas de incentivo à participação feminina na política. Que quem participa de política, que quem faz partido, que quem gera, que quem dirige e conduz, possa efetivar medidas que proporcionem a possibilidade de participação feminina na política. Quer que eu lhe diga uma coisa? Não fique chateada não, experiência. Essa norma que é mais que louvável, tem meu apoio total.
você bote mais 15 anos no andar da carruagem para se começar a pingar alguma coisa. Sabe por quê? Na minha experiência eleitoral, trabalhando e ouvindo muitas pessoas, os pobres dos presidentes de diretórios municipais, inclusive da cidade de Mossoró também. Conversei com uma hoje, que eu não vou aqui polemizar, que me confirmou que eu estou há 10 anos presidente de diretório municipal de um partido grande aqui de Mossoró. Nunca chegou R$1. Então não chega o próprio dinheiro que é do fundo partidário para ser distribuído equitativamente. Esse fundo aí é que não vai chegar mesmo. Mas enfim, vamos entrar no tema, né? O produtor já mandando a gente entrar no tema. E a gente alerta muitos candidatos, os partidos políticos, a gente esquece muitas vezes da gente. Nós, cidadãos, né? Eu bato na tecla, Erval, Graça, que existe aquele que corrompe porque existe aquele que é corrompido. Então, a partir do momento que nós, que a sociedade se conscientizar de que não pode vender o voto, né, nós vamos começar a acabar, cortar pela raiz esses políticos corruptos. E é isso que a gente faz, né? Faz direto aqui no nosso Instituto Novo Eleitoral. Mas vamos lá, né? Pois é, adentrando especificamente no tema servidores públicos, né, Graça, nós gostaríamos de saber assim, nós sabemos que a demanda, né, o número de concurseiros, de pessoas que almejam um cargo público tem crescido consideravelmente. A que você atribui esse número tão elevado? Nós temos a plena desvalorização da força de trabalho na iniciativa privada. Eu acredito que seja o maior fator de desmotivação dos trabalhadores em atuar na iniciativa privada. Tem também a questão do serviço público, a questão da estabilidade, que ela precisa ser vista não como uma garantia de manter emprego, mas como uma garantia da continuidade do serviço público. Porque o serviço público precisa da estabilidade do servidor para que ele não se dobre, não se submeta à voluntariedade de cada gestor e ao humor de cada gestor, que pode, a seu bel prazer, deixar de cumprir as metas pré-estabelecidas, né, Graça? Porque existem metas que devem ser cumpridas pelo gestor, é isso mesmo, né? Exatamente. Cada gestor, a questão da estabilidade, que as pessoas veem, a estabilidade, é porque eu vou sempre manter meu emprego. Não, a estabilidade, ela é essencial para que o serviço público, a gestão da coisa pública, se perpetue e aconteça. Exato. Continue. Porque Exatamente. Isso faz com que o trabalhador não se submeta às agressões à capacidade de trabalho e a mudança de humor das gestões. Então, assim, a estabilidade, a possibilidade de não ter que se submeter a essas questões que oprimem o trabalhador na esfera privada, atraem questões salariais e também a crise econômica, porque passa o país, porque gera o desemprego, a iniciativa privada, além de a gente vê agora, nesse último ano, o nosso primeiro trimestre foi recorde em desemprego, tanto pelas pessoas que chegaram no mercado de trabalho e não encontram novas vagas, como pelas pessoas que foram demitidas. Se a gente pegar os primeiros anos, desses 3 primeiros anos desse mês, os 3 primeiros meses desse ano, de 2016, e compararmos com 2015, na iniciativa privada, o desemprego cresceu em mais de 40%, um crescimento recorde. Então, a crise ainda dificulta o acesso do trabalhador a empregos privados. Então, o emprego público, o provimento em um cargo público, traz uma certeza de manutenção, né, do trabalhador na função. Verdade. Inclusive, é interessante você fazer essa distinção iniciativa privada e pública. Eu só reforço, corroboro com essas ponderações que você fez, destaque só mais um elemento, né? Vamos ser sinceros também. Nós, brasileiros, não somos empreendedores por natureza. Nós temos medo, né, de ousar, de empreender, né? Então, nós já somos aí, o serviço público, né, acaba sendo aí o maior atrativo. Isso é preocupante, porque com certeza o país só vai efetivamente se desenvolver se a gente deixar de levar tudo para o serviço público.
Nós temos o quê? Que assegurar os que estão, garantir o efetivo cumprimento, exigir os deveres e garantir os direitos e tentar alternativas fora do serviço público. Porque penso eu que se você inchar o Estado mais do que ele já está inchado, parece-me que é complicado. Mas, Graça, nós sabemos que há muita diferença, como eu disse, da esfera pública e privada, principalmente em termos de infraestrutura, e com esse adendo que eu fiz. E investimentos. Você acha que o serviço público é outra conotação? O amigo vai gostar dessa pergunta, o amigo nos acompanha. O serviço público e os seus servidores são valorizados como devem e merecem ou não? Ou seja, além de tudo isso que você falou, ainda há uma piora, né? Nós não estamos entrando nem nos problemas que nós vamos enfrentar, que são perguntas que nós vamos trazer. São os problemas atuais. Eu falo de um modo geral. Se eles são valorizados? Se o serviço público e os servidores são valorizados como deviam ser e se, evidentemente, merecem esse tratamento. Como é que você vê esse atual cenário? A valorização do servidor público, ela passa inicialmente, é uma questão primária para todos nós, por condições de trabalho. A estrutura básica de trabalho no serviço público, ela é precária, né? Nós temos uma total falta de estrutura para desempenho das funções. Isso a gente pode ir para a educação, né? Na saúde, a gente pega um hospital particular, pega um hospital público, uma escola particular, uma escola pública. Então, o desempenho da função é feito de forma muito mais sofrida, tendo em vista que a falta de estrutura condiciona a atuação do trabalhador e da trabalhadora. Então, nós temos uma questão de valorização do servidor público que perpassa por uma série de dificuldades, além das construções sociais de que servidor público não trabalha. As pessoas têm uma cultura de associar o serviço público, no geral, de forma muito pejorativa, sem compreender determinados aspectos que são os servidores. As pessoas, no geral, não conseguem discernir que o servidor efetivo é um servidor que tem provimento mediante concurso público, tem um servidor comissionado que exerce a função de acordo com critérios de confiança, tem um servidor terceirizado. Então, assim, nós temos uma cultura, infelizmente, de que o servidor público tem toda uma aura negativa, né? E a gente sabe muito bem que as condições de trabalho são as mais difíceis e que o servidor público no Brasil hoje enfrenta uma cartilha de retirada de direitos que é nacional. Não é uma coisa nem localizada. É nacional, é uma cartilha que está tomando de conta. Principalmente, nós já sabemos que a luta faz parte da história da classe trabalhadora. E que essa cartilha de retirada de direitos dificulta ainda mais a questão da valorização das questões motivacionais para o servidor público. Verdade, nós vamos ter muita coisa para enfrentar, né? Realmente, muito bem, o debate até filosófico nessa linha, muito interessante. Mas você guarda aí um pouquinho, né, Jorge? Segura aí um pouquinho que o programa Cidadania volta já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, retorna já já.